Olá, tudo bem com você? Começa agora a quinta aula do tópico Emissão de Pix do curso API GerenciaNet. Nessa aula, nós vamos criar um servidor Linux com Apache e PHP que vai executar uma aplicação para receber notificações de pagamento. Antes de prosseguirmos, é importante que você tenha feito as aulas anteriores. Caso você ainda não tenha cursado, o link está no card. Agora é hora de botarmos a mão na massa. Vamos começar? Para criarmos o nosso servidor, que basicamente vai ser um site com uma aplicação para receber as notificações, vamos hospedá-lo na DigitalOcean. No momento da gravação deste vídeo, a DigitalOcean oferece um período de teste de 60 dias e lhe fornece $100 para você utilizar nos serviços que eles oferecem. Por isto, a fim de demonstração, vamos criar um servidor Apache e configurar uma URL com um webhook de notificações acerca do Pix. Então, você pode também utilizar a DigitalOcean para montar o seu servidor. Basta acessar o site descrito em meu navegador, fazer o seu registro e seguir os passos que irei orientar. Pontuando que não temos responsabilidade por cobranças que forem feitas neste serviço. Este é apenas um exemplo de uma hospedagem que pode ser utilizada, mas você pode criar o seu servidor em outras hospedagens que atendam os requisitos necessários. Vamos acessar a documentação técnica da GerenciaNet para obter os detalhes destes requisitos. Aqui vamos abrir a seção Endpoints da API Pix e vamos até Webhooks, entendendo o padrão MTLS. Então, em nosso servidor, o primeiro ponto que nós devemos atender é que, por norma do Banco Central, é necessária a inserção de uma chave pública da GerenciaNet em seu servidor para que a comunicação obedeça o padrão MTLS. Para isso, você irá precisar de um servidor dedicado, uma VPS, para que você tenha permissão aos arquivos para configurar o certificado de autenticação mútua. Além disso, é necessário que o seu servidor tenha uma versão mínima do TLS 1.2. O segundo requisito é um domínio registrado, uma URL com certificado SSL instalado. Como exemplo, eu registrei um domínio gratuito por 12 meses no Freenom. Você pode utilizar também destes serviços para testes ou registrar um domínio em outra hospedagem. Basta você acessar o site do Freenom, se registrar e vir em Services, registre a New Domain e buscar por um domínio que você deseja e verificar se ele está disponível. Resumindo, nesta aula nós vamos subir um servidor Apache com PHP, configurar um domínio com certificado SSL e configurar o certificado para o MTLS. E nosso servidor terá uma aplicação para receber as notificações acerca do Pix e depois gravar essas notificações em um arquivo .json. Vamos logo para a prática. Em primeiro lugar, vamos abrir o painel da DigitalOcean e criar o nosso droplet. Após ter registrado na DigitalOcean, eu criei um projeto, então vamos clicar aqui para criar o nosso droplet. Para facilitar a criação do nosso servidor, eu vou escolher a opção Marketplace. Escolhendo essa opção, será instalado um servidor com Ubuntu na versão 20.04, com o Linux, Apache, MySQL e o PHP. Aqui eu vou escolher um plano básico, só para a gente montar um servidor bem básico mesmo. Para me conectar remotamente no meu servidor, eu vou configurar uma senha, mas também é possível utilizar essa permissão configurando uma chave SSH, certo? Então vamos preencher uma senha que atenda os requisitos e vou colocar @1gn. Vou colocar dessa forma. Então essa vai ser a senha para eu acessar o meu servidor. Agora vamos definir um nome para este droplet. Vou chamar de curso API GerenciaNet. Agora podemos clicar em Create Droplet. Com a finalização da criação do nosso droplet, já podemos acessar o IP do nosso servidor e veremos que ele está acessível. Vamos copiar este IP, é um IP público do servidor. Acessando ele no navegador, a gente já vai ter o acesso a uma página de exemplo que a DigitalOcean cria.
Vamos então configurar o nosso domínio. Aqui no Freenom, em Services, My Domains, eu já deixei o meu domínio registrado, pois pode demorar até algumas horas para propagar o registro do domínio. Depois que seu domínio está registrado, nós devemos apontar o DNS para a DigitalOcean. Vamos em Manage Domain, em Management Tools, vamos clicar em Name Service. Vamos selecionar a opção Use Custom Name Service e preencher os Name Service da DigitalOcean como estão descritos em minha tela. Após isso, vocês podem clicar em Change Name Service. Com isso, o DNS de nosso domínio já estará apontado corretamente. Vamos voltar no painel da DigitalOcean, no nosso Droplet, clicar nos 3 pontinhos e depois em Add a Domain. Aqui nós vamos preencher o domínio que temos registrado. Neste caso é cursogerencianet.ml. Vou colar ele sem HTTPS, sem www. Agora podemos clicar em Add Domain. Foi adicionado corretamente o nosso domínio e neste momento já conseguiremos acessar o nosso site através do nosso domínio. Nós podemos copiar o domínio e fazer o acesso através do navegador e nós veremos que vai ser redirecionado para a mesma página que estava direcionando quando acessávamos pelo IP. Beleza? Neste ponto já temos o nosso servidor com Apache, PHP e o domínio. Agora nós devemos configurar o certificado SSL para este domínio, depois configurar também o certificado do MTLS. Para isso, precisaremos acessar a linha de comando do nosso servidor e liberar a porta SSH. Vamos até o painel da DigitalOcean, em nosso Droplet, e abrir o console que nos dá acesso à linha de comando do nosso servidor. E para liberar a porta SSH, vamos executar o comando sudo ufw allow ssh. Este comando vai liberar a porta 22, que é a porta do SSH em nosso servidor. Agora podemos configurar o nosso VS Code para fazer o acesso remoto. Para isso, vamos precisar da extensão Remote SSH. Basta vir em extensões no seu VS Code e pesquisar por Remote SSH e fazer a instalação. Após a instalação dessa extensão, você encontrará um ícone no canto inferior esquerdo e a gente clicando aqui, a gente consegue fazer algumas conexões SSH. Vamos clicar na opção Open SSH Configuration File e vamos selecionar a opção que tem o arquivo config dentro do diretório .ssh, que geralmente, independente do seu sistema operacional, vai estar dentro do seu diretório de usuário. Neste arquivo, primeiramente vamos definir o parâmetro host, que é o nome de descrição para este acesso. Eu vou chamar de VM curso gerencianet. O segundo parâmetro que devemos definir é o hostname, que é o IP público do nosso servidor. Eu vou copiar este IP do painel da DigitalOcean, que está descrito no nosso Droplet. Vou colar aqui. Colar sempre com as pontuações. E o próximo parâmetro é o user. Neste parâmetro, nós devemos definir o nome de usuário do nosso servidor. Como podemos ver aqui em nosso Droplet, o usuário é o usuário root. Então, vamos colar aqui e com isso a nossa extensão já está configurada e a gente já pode fazer o acesso. Agora podemos clicar novamente no ícone do Remote SSH e selecionar a opção Connect Current Window to Host. Aqui a gente já encontra a VM Curso Gerencianet que nós acabamos de configurar. Vamos clicar na nossa VM. Aqui será solicitado qual plataforma que é utilizado no seu servidor. Neste caso, vamos selecionar Linux e clicar em Continue. Neste momento, será solicitado também a senha que definimos no momento da criação do nosso Droplet.
Preenchendo a nossa senha, agora já podemos ver que o VS Code já está conectado em nosso servidor. Vamos confirmar esta conexão e já conferir se o servidor tem suporte à versão mínima do TLS 1.2, também um dos requisitos. Vamos até o terminal e executar o seguinte comando, que irá exibir as versões do TLS que são suportadas no servidor. Beleza? Agora vamos instalar o certificado SSL para o nosso domínio. A vantagem de instalar esta máquina LAMP da DigitalOcean é que ela já possui o CertBot instalado, que é uma ferramenta que nos auxilia a instalar certificados SSL do Let's Encrypt, que é gratuito. Para conseguir obter e configurar o certificado SSL automaticamente, o CertBot precisa encontrar o host virtual correto dentro dos seus arquivos de configuração do Apache. Vamos acessar o diretório cd/etc apache 2 sites available e aqui vamos dar um enter. Vamos executar o comando ls para listar os arquivos que temos dentro dele. Aqui podemos ver 3 arquivos que são os arquivos padrão que temos já configurados. Vamos duplicar o arquivo 00defull.conf, criando um novo com um novo nome. Para isso, eu vou executar o comando sudo cp, eu vou copiar o arquivo defull, criando um novo com o nome de curso gerencianet.ml.conf. Eu gosto de definir este novo arquivo com o nome do meu domínio. Então, você pode criar o seu domínio e sempre com o final .conf. Executando este comando, vamos listar os arquivos que temos dentro deste diretório agora. E a gente já pode visualizar o arquivo que acabamos de criar. Agora devemos ativar este arquivo que nós criamos, rodando o comando sudo a2insight, referenciando o arquivo com o nome de curso gerencianet.ml.conf. Executando ele, é solicitado para reiniciar o Apache. Mas antes, eu vou executar o comando para desativar o arquivo 00defull.conf que nós não iremos utilizar. Para isso, vamos executar o comando sudo a2desight, referenciando o arquivo 00defull.conf. Neste momento, foi solicitado novamente para reiniciar o Apache, mas vamos prosseguir para mais uma edição. Vamos abrir agora o nosso arquivo cursosgerencianet.ml.conf com o comando sudo nano e o nome do nosso arquivo. Aqui ele vai abrir o nosso arquivo como se fosse um bloco de notas e neste arquivo nós devemos fazer algumas configurações definindo o parâmetro server name e colocar o nosso domínio, que é curso gerencianet.ml e também o parâmetro server alias. Esses dois parâmetros devem ser preenchidos para que o CertBot encontre o nosso domínio e consiga instalar o certificado SSL. No server alias nós devemos preencher o www.cursogerencianet.ml. Tendo preenchido essas duas informações, podemos salvar pressionando o comando Ctrl+O, Enter para salvar com o mesmo nome e Ctrl+X para fechar a edição. Agora sim, podemos realizar a reinicialização do serviço do Apache. Para isso, vamos executar o comando sudo systemctl reload apache 2. Aqui já foi feita a reinicialização, é bem rápido. Com o nosso servidor reiniciado e as alterações aplicadas, podemos executar o comando para instalar o SSL em nosso domínio. Basta executar o comando sudo certbot --apache. O certbot cuidará da configuração do Apache e instalação do certificado Let's Encrypt. Não vou entrar em muitos detalhes nessa configuração. Voltando para a nossa configuração, primeiramente será solicitado um endereço de e-mail. Vou preencher o e-mail de teste mesmo. Vou colocar teste@email.com. Enter. A seguir,
será solicitada uma confirmação dos termos de serviço do Let's Encrypt. Vamos preencher A, Enter. A seguir, vamos preencher Y para aceitar. Aqui já podemos visualizar os nossos domínios que estão configurados e devemos escolher uma opção para ativar o HTTPS em um destes domínios. Vou escolher a opção 1, clicar em Enter. Será feita uma verificação no nosso domínio e então devemos escolher a opção 2 para sempre fazer o redirecionamento do HTTP para HTTPS. E pronto! Agora temos o nosso domínio com o certificado SSL instalado e já podemos acessá-lo com o domínio HTTPS. Vamos acessar o nosso site pelo navegador e confirmar que está tudo ok. Aqui podemos ver o cadeado, o que significa que o certificado SSL foi instalado corretamente. Agora estamos quase finalizando, mas ainda devemos configurar o certificado para o MTLS. Para isso, é preciso uma chave pública da GerênciaNet dentro do virtual host do Apache de seu domínio, necessário para a autenticação mútua. Vamos acessar novamente o terminal do nosso servidor. No diretório etc apache 2 sites available. Vou rodar um clear para ficar mais limpo no nosso terminal. E aqui nós podemos ver que foi criado mais um arquivo, curso gerencianet.ml-le-ssl.conf. Este arquivo foi o certbot que criou para a configuração do nosso certificado SSL. E nele que nós devemos fazer as configurações do MTLS. E como mencionei, nós devemos inserir um certificado da GerênciaNet. Esse certificado deve ficar hospedado no nosso servidor. Então, eu vou criar um diretório aqui dentro dessa pasta. Vou rodar o comando sudo mkdir e eu vou chamar essa pasta de certs. Executando aqui, a gente pode ver que foi criada uma pasta. Vamos entrar nela e nós vamos rodar o comando sudo wget e aqui vamos buscar a URL da chave pública da GerênciaNet. Vocês podem encontrar na seção Endpoints, Webhooks, e aqui nós temos a URL da chave pública de produção e de homologação. Vamos copiar a URL de produção e colar aqui no comando. Este comando wget fica responsável de fazer o download do arquivo chainpixprod.crt. Se a gente listar os arquivos que estão dentro do diretório certs, podemos ver que já possui este arquivo. Vamos voltar no diretório anterior e agora já podemos partir para as configurações do MTLS. Para isso, vamos editar o arquivo com o comando sudo nano e abrir o arquivo curso gerencianet.ml-le-ssl.conf. E essas configurações pertinentes ao MTLS vou buscar de um exemplo que a GerênciaNet disponibiliza em sua documentação. Vocês podem acessar em API Endpoints, na seção Entendendo o padrão do MTLS, e aqui nós temos alguns exemplos de configuração de servidor com MTLS, sendo eles com Python, Nginx, o Node e o Apache. Vamos clicar na opção do Apache, e do Apache nós temos duas formas de configurar. O MTLS para um subdomínio, desta forma, ou com um domínio e uma rota específica, como demonstrado neste exemplo. Então, vamos definir esta configuração somente para uma rota. Aqui podemos visualizar os parâmetros que definem a chave pública e a chave privada do certificado SSL e as configurações de MTLS da GerênciaNet. Eu vou copiar todas essas configurações e vamos editar lá no nosso arquivo. E aqui vamos colar todas aquelas configurações. Colando aqui, vou dar um espaçamento maior para ficar mais visível. Vou identar também essas configurações. E aqui, pessoal, a gente deve definir o caminho da chave pública da GerênciaNet, que está localizado em /etc
barra Apache 2 barra sites available barra certs, o diretório que nós criamos, e depois o nome do arquivo. E como nós baixamos a chave pública da GerenciaNet com o comando wget, ele foi baixado com o nome que está definido aqui, chainpixproj.crt. Vamos colar este nome, e para confirmar que este caminho está correto, a gente pode pressionar a tecla Ctrl e clicar em cima deste link. A gente pode ver que foi aberto a chave pública da GerenciaNet. Então, aqui a gente definiu a chave pública. Neste parâmetro, a gente define que rotas diferentes de /webhook não irão requerir a chave pública. E quando uma requisição for feita na rota /webhook, será requerido a chave pública da GerenciaNet. Então, este comando que faz com que a chave pública seja obrigatória em requisições. E logo a seguir temos algumas configurações para tratar o /pix e fazer o redirecionamento sempre para o /webhook. Por que nós fazemos isso? Por norma do Banco Central, sempre quando registrarmos um webhook, por exemplo, o nosso domínio cursogerencianet.ml/webhook, assim que for acionado para receber uma notificação, a GerenciaNet e todos os PSPs devem acrescentar um /pix no final da URL. Então, essas configurações fazem com que, quando a gente registrar o nosso domínio com cursogerencianet.ml/webhook, a gente tratar o /pix e redirecionar para o index.php dentro do diretório webhook. Mais um detalhe é o diretório onde está situado o sistema de arquivos do nosso site. Neste exemplo, está definido que o diretório é o var www. E aqui na configuração do nosso Apache, no parâmetro Directory, está definido que o sistema de arquivos do nosso site está localizado em var/www/html. Então vamos remover este diretório HTML e remover também do parâmetro Document Root. Desta forma, o nosso Apache está perfeitamente configurado para a autenticação com o MTLS. Agora podemos salvar essas alterações com o comando Ctrl+O, Enter para salvar com o mesmo nome e Ctrl+X para fechar a edição. Após definir estas configurações, devemos reiniciar o Apache para aplicá-las. Vamos rodar o comando sudo systemctl reload apache 2. E agora nossas configurações estão salvas, então vamos criar o nosso diretório /webhook e criar também o arquivo index.php, onde teremos nossa aplicação para receber as notificações e salvar as notificações em um arquivo .json. Em nosso VS Code, vamos em File, Open Folder, e aqui nós encontramos os diretórios do nosso servidor. Então vamos abrir o diretório /var/www, que está situado no sistema de arquivos do nosso site. Será solicitado novamente a senha de acesso ao nosso servidor. Vamos colocar a senha e fazer o acesso. Então, no diretório que nós abrimos, o var www, encontra-se um outro diretório HTML. Este nós não iremos utilizar, então vamos renomear ele para webhook. E o arquivo situado dentro dele, o index.html, vamos editar para index.php. Neste arquivo index.php, vamos copiar um outro exemplo que deixamos disponível em nossa documentação. Aqui nos exemplos de configuração de servidor, a gente utilizou deste exemplo do Apache. Nós temos a aba PHP. Vamos copiar todo este exemplo, que está aqui entre a tag do PHP, e colar no nosso arquivo index.php. Neste exemplo, você encontrará algumas funções que são responsáveis para receber as notificações do Pix. Em nossa documentação, nós encontramos os detalhes de como é enviada a notificação. Ou seja, em seu servidor, você deve configurar uma rota POST com uma resposta padrão, como string 200,
que deve ser inserido o certificado de produção ou homologação em seu servidor. Esse certificado nós fizemos na configuração do Apache. E aqui nós devemos abrir esta rota post para receber as notificações. É justamente o que é feito. Primeiro, toda requisição que chegar neste arquivo, que passar na validação do MTLS, a gente vai receber um método que está sendo enviado, que no caso será um post, receber os parâmetros para que a gente possa tratar o parâmetro também, talvez do /pix e demais parâmetros que receber. E na variável body, nós recebemos o corpo da notificação, que no caso são os detalhes do que está sendo enviado para a gente. Então, a gente recebe todos esses parâmetros, entra aqui no try e chama a função requisição, onde vai ser validado o método, e caso seja um método post, é chamada a função para salvar os dados que foram enviados no body. Então, nessa função salvar, é buscado um arquivo com o nome de dados.json e gravado as informações que a gente recebeu no body da notificação, gravada dentro desse arquivo. E logo a seguir é chamada a função resposta, dando o retorno 200, confirmando que a gente recebeu a notificação e gravou ela com sucesso. Vamos então criar este arquivo dados.json, que vai ser necessário para a gente gravar as informações. Aqui dentro de webhook, eu vou criar um novo arquivo com o nome de dados.json. E aqui nós precisamos abrir este JSON, para que seja possível inserir as novas informações dentro dele. Como este é um exemplo, vou precisar também conceder permissão total de escrita neste arquivo.json. Para isso, vou abrir o nosso terminal com o comando Ctrl+J, abrir o diretório webhook, e dentro de webhook eu vou executar o comando sudo chmod 777 dados.json. Este comando concede permissão total de escrita no arquivo.json, mas pontuo que esta prática, para utilizar em produção, não é a mais segura. Recomendamos a gravação dessas informações em um banco de dados, por exemplo. Vamos então criar um arquivo index.html no diretório principal, que será a página inicial do nosso site. Eu vou criar um arquivo bem simples, inicializar ele com HTML padrão e vou escrever somente curso API Gerência Net. Então, quando acessarmos o nosso domínio, nós seremos redirecionados para este index.html. Acessando o nosso navegador, anteriormente, quando acessávamos o IP ou o domínio, éramos direcionados para uma página padrão da DigitalOcean. Agora, acessando o nosso domínio, a gente é direcionado corretamente para o index.html que nós acabamos de criar. E quando acessarmos o nosso site com o /webhook, essa requisição será recusada, pois a gente não enviou nenhum certificado para a autenticação do MTLS, e nós definimos que na rota /webhook é requerido este certificado para que ocorra o handshake e assim a comunicação ser estabelecida. Agora sim, o nosso servidor está totalmente configurado e preparado para receber as notificações acerca do Pix. Termina aqui a 5ª aula do módulo 5. Nessa aula, você aprendeu como configurar um servidor completo com uma URL e aplicação rodando para receber notificações do Pix. Na próxima aula, vamos acompanhar o recebimento de uma notificação de confirmação de pagamento Pix. Está gostando do curso? Compartilhe este conteúdo com outros integradores. Deixe suas dúvidas nos comentários. Não se esqueça de deixar também o seu like neste vídeo. Aproveite para se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. Até a próxima!